vida será. Sobre mim há uma promessa. Só os que tem promessa, diga. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre a provisão. Se eu puser a planta dos meus pés, eu subirei. Sobre mim há uma promessa. Vão sair com a Jade? Olha, aquela sala promete, viu? A sala de crianças, estamos artísticos. A Jade preparou. Não, você fica só um pouquinho, pode ir, Jade. Não, então tá bom. Você vai acompanhar e volta, mas volta rápido que eu preciso de você aqui, por favor. Aqui, por favor. Glória a Jesus, obrigada. Irmãos, a gente pode falar inglês, tá, Pedro? Da próxima vez pode ler em inglês. A gente vai fazer esse jogo de linguagem. Para nós é só crescimento, não há um problema nisso, não é verdade? E aí a gente vai trabalhando com as duas linguagens. Primeiro porque a gente tem uma geração, que é a geração de vocês, né? E a gente aprende que essa geração idosa, que sou eu, com vocês. E aí a gente alcança quem? As crianças, a próxima geração. E aí a gente vai. Hoje nós vamos falar de algo simples, mas transformador. O nome dessa mensagem é Um Encontro é um Entre em Nós. Um encontro é um entre em nós. Então nós vamos estar falando desta maneira que o Senhor usa para se encontrar conosco. Uma das coisas que eu ensinei para as minhas filhas é que assim, eu as amo muito. Eu amo visceralmente essas garotas, essas mulheres, mas eu amo mais Jesus. E elas precisam compreender que apesar do meu amor ser grandioso por elas, mas o meu maior amor, a minha profundidade de amor está em Jesus Cristo. E é isso que a gente precisa carregar conosco, porque muitas vezes nós não esperamos essa grandiosidade do Senhor, que há um encontro. A gente cantou aquela canção agora que diz que Jesus faz tudo, né? Ele vai ao encontro, né? As muralhas, vai aos montes, vai aos vales, faz tudo para nos encontrar. E é engraçado porque a gente pensa no encontro, numa coisa mais ou menos assim, eu dou um passo, o outro dá um passo. Eu dou um passo, o outro dá um passo. Dou um passo, eu dou um passo. Mas parece que com Jesus é um pouco diferente disso. Parece que ele sempre está nos esperando. Parece que Jesus está sempre pronto para este encontro. Desde o jardim do Éden, ali Deus esperando o homem na viração do dia, e o homem vai apressadamente em busca dele. E agora Jesus parece que já está sempre no lugar pronto. Jesus está sempre ali pronto. E aí a gente vai entender o que é um encontro com Jesus Cristo. Porque um encontro com Jesus Cristo não pode ser uma coisa trivial. Um encontro com Jesus Cristo não pode ser uma coisa qualquer. E talvez parece que a gente está transformando isso em algo muito pequeno. E a gente precisa compreender isso. Eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Eu sei que vocês vão falar que isso aqui é um bambolê, certo? Certo.
Não tá. Como que fala isso aqui em inglês? Aham, isso mesmo, que eu não vou repetir isso. Isso aqui, antigamente, a gente chamava de arco, né? Quando a gente fazia educação física lá, né? Antigamente, era um arco. Mas é um bambolê. Isso aqui eu vou ensinar para vocês o que é o entre. Então, vamos dizer aqui que eu vou me encontrar com Jesus, certo? O que é visível é esse Jesus aqui e eu aqui. Esse é o visível. Agora, existe uma coisa que é diferentona. Rafaela, me ajuda aqui, por favor, minha linda. Auxiliar. Entra aqui no meu entre. Isso. Vamos supor que é a Rafaela, porque ela é mais bonita dessa dupla, ela é Jesus, né? Isso aqui é um encontro. O que é visível para vocês é que eu e Jesus, num momento específico. Mas o que existe, esse espaço aqui, que o arco, que o bambolê tem aqui, esse entre é algo que só eu e ele sabemos. Não é visível. Porque está acontecendo algo físico, algo emocional, algo visual, mas existe as minhas emoções, existe um todo aqui acontecendo, existe o sobrenatural acontecendo, existe uma série de coisas nesse entre. E o encontro é feito deste entre, do que está entre Jesus e entre eu e Jesus. É este espaço que toca o meu corpo e toca o corpo de Jesus. É sobre isso que eu vou falar. Obrigada, amor. É esse entre. Então, o encontro não é um evento. Um encontro é algo muito maior do que esse evento. É um entre. E para a gente pensar sobre isso, a gente vai buscar 2 encontros entre alguém e Jesus. Eu quero que você abra a sua Bíblia em João, no capítulo 12. Esse texto aqui, basicamente, ele está nos evangelhos, menos no evangelho de Lucas, que foi um espanto para mim, porque o evangelho de Lucas, ele vai falar muito sobre encontros de mulheres com Jesus, mas em específico, este encontro não é tratado em Lucas. Nós vamos abrir em João, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 8, eu vou ler em português. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com uma fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Olha que incrível. Aqui, nos outros lugares, Marcos e Mateus, não é tão específico aqui que quem é esta mulher é Maria, irmã de Lázaro e Marta. Estava-se na casa de um homem. E estavam reunidos Jesus e os discípulos. Estavam lá reunidos. Maria chega em um certo momento, e eu não sei qual é o momento, a Bíblia não especifica esse momento. O que aconteceu nesse entre? Porque parece que o entre só acontece quando há uma presença física. Mas você percebe que está todo mundo ali, dentro daquela casa, as coisas acontecendo, Marta servindo aos homens, Lázaro conversando, e existia um entre que só acontecia entre Maria e Jesus. E ninguém estava percebendo. Existia algo entre eles e ninguém estava percebendo.
Nos outros textos dos outros evangelhos, diz assim, eu cheguei e vocês nem lavaram os meus pés, e agora vocês ficam recriminando ela por fazer isso? Porque era uma coisa comum, porque chegava da estrada, limpava-se os pés daqueles que se chegaram. Olha só, este momento é incrível. Maria, ela traz um vaso de alabastro. Alabastro não é o que tem dentro. Alabastro era o vaso. Alabastro é uma pedra e esse vaso era feito de uma única peça. Ele foi esculpido e colocado dentro dele o perfume chamado nardo. Então ele era uma coisa fechada, lacrada, não tinha uma tampinha para derramar. Para você derramar o vaso, precisava quebrar. E aquilo, tanto o alabastro, que é o vaso, quanto o nardo, eram caríssimos. Era um dote. Maria tinha aquilo porque era o dote do casamento dela. Era a herança dela, que ela carrega por muito tempo e ela iria entregar para aquele que um dia ela fosse casar. E aqui, Maria entrega tudo. Então, ela chega para Jesus. Todos os homens ali, os homens, os discípulos, as pessoas que serviam ali, eles perceberam o movimento de Maria indo ao encontro e se aproximando. Então, esse entre aqui tinha uma certa distância no começo e Maria, ao encontro, foi diminuindo o entre. Isso, a distância foi diminuída. E quando ela chega numa distância que Jesus percebe a presença da Maria em direção a ele, acontece algo que ninguém relata, porque ninguém sabe, porque era uma coisa de intimidade entre Maria e Jesus. E acontece algo. Ela entrega tudo. Ela entrega o seu dote, a sua vida financeira toda, sua herança, tudo seu. Ela entrega o frasco, que simboliza o corpo dela. Ela se entrega de corpo, mas ela também entrega a sua alma, que é o perfume que começa a escapulir quando ela quebra aquele vaso. Então, ela entrega a sua alma e ela faz uma outra coisa. Então, olha só. Ela vem, quebra. Agora, imagina. Ela quebra o vidro de alabastro, porque ela ia usar o perfume aonde? A Bíblia fala que ela iria usar o perfume para os pés. Então, se tem alguém sentado aqui e eu chego e quebro o perfume, é aqui que eu vou quebrar? Não. Ela vem para dentro desse entre, aos pés. E aí ela quebra. Quando ela está assim, ela se coloca na posição da sua humanidade, que é o lugar do pequeno. E quando ela quebra aquele vaso, que sai aquele perfume, ela começa a ungir os pés do Senhor. E esse entre é tomado de algo extraordinário. Ninguém vê aquela cena, ninguém vê essa cena, ninguém imagina essa cena e o ambiente fica o mesmo. Por quê? Porque esta mulher, ela teve um entre extraordinário. Ninguém via, ninguém sabia. Era da intimidade dela com aquilo que era o Senhor. E a intimidade, isso havia um perfume, isso havia um quebrantamento, isso havia algo poderoso. E aí o que acontece? Ela pega os cabelos dela, que é a sua feminilidade, é ser mulher. Ela pega aquilo e entrega também isto, enxugando com os cabelos os pés que ela acabava de ungir, sem reserva. Ela não pensou o que o outro ia pensar. Ela não ficou preocupada quais eram os burburinhos que iriam casar, qual era o som que saía da plateia, porque deixa eu te contar uma coisa, nos encontros sempre haverão plateia,
Sempre haverá alguém que está falando, o que é isso? Precisa disso tudo? Mas é tão extravagante assim, é tão caro assim, você precisava estar desse jeito, você precisava, será que do meu jeitinho, eu não posso adorar assim o Senhor de quietinho? Porque, o que é? Precisa de eu chegar aqui na presença do Senhor e quebrar, e ungir, e consagrar, e entregar meu corpo, minha alma, meu espírito, minhas finanças, meu trabalho, minha mordomia, eu ser mulher, eu ser filha, eu ser tudo isso, eu estou aqui entregando porque existe uma coisa entre esse Jesus e esta adoradora que ninguém vê. Aleluia. Isso é extraordinário. Isso só acontece porque lá no secreto tem outras coisas acontecendo. Porque existe um secreto, porque existe o dia a dia, porque existe o ordinário. Só quem vive o ordinário consegue chegar aqui. Vamos caminhar. Atos 9, um pouquinho para frente, um livro à frente. Atos 9. E aí eu vou falar de um homem. Atos 9, de 3 a 9. Diz assim: em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Até aqui. Existia um entre Saulo e um entre Saulo e Jesus. Jesus aqui já estava morto, ele já estava ressurreto. E é a primeira vez que Jesus aparece fora da ordem, fora do lugar mais coerente. Então Jesus está aqui. Ele tinha um interesse em Saulo. Ele tem um interesse em você, em mim. Ele estava ali, esperando. Existia um de intimidade entre Saulo e o desejo de Jesus de ter um com ele. Ele estava a largo de distância. Ele estava incomodado. Saulo em si já tinha coisas que só eram dele. E Jesus estava muito distante. Visivelmente, a plateia entre Saulo e Jesus falava assim: ele persegue os cristãos, ele persegue a igreja, ele quer matar todo mundo. E isso é o que a plateia está falando. E Jesus está falando: eu estou interessado nele, eu quero ele, eu preciso dele. Tudo bem, a gente não vai entrar aqui na questão que Jesus não precisa de nós. Não vou entrar nesse mesmo. Jesus tinha um desejo desse encontro. E Jesus já tinha tudo armado. Estava pronta a cena. Saulo estava indo para Damasco, levando cartas, levando homens, levando cargas, levando tudo. E aí o que acontece? Diz aqui o relato que havia uma luz que brilhava do céu. Existia uma luz vinda do céu. Guarda essa informação. Uma luz vinda do céu. E aí, o que acontece com Saulo? Saulo cai. Ele poderia cair em qualquer lugar daquela estrada. Mas ele caiu no que Jesus estava. E ele escuta uma voz: Saulo, Saulo. Aleluia. Por que você está me perseguindo? Ali começa um que a plateia não estava sabendo. Porque esse espaço entre Saulo caído, Jesus aqui
Esse entre que estava distante agora está íntimo. E a pergunta não é para a plateia, a pergunta é para Saulo: o que você está perseguindo? Existia um entre ali que a plateia não via. Esse entre aqui, a plateia olhava, porque a palavra diz mais adiante que os homens que estavam com Saulo não viram, mas ouviram. Então a plateia não estava entendendo o que estava neste laço de intimidade, de encontro, onde Saulo foi convidado ao encontro para ter um entre extraordinário. A pergunta é: Saulo ficou cego? Não. Ele só precisava ter registrado o que ele viu. Saulo precisava ter registrado de uma forma tão poderosa que ele não poderia ter outra imagem para além deste entre. Precisava estar marcado nos olhos, neste entre, naquilo que a maioria das pessoas não estão vendo. Saulo estava ali vendo a única imagem, a exclusiva imagem de Jesus presente no entre, chamando, convocando a presença de Saulo. Ele não ficou cego, ele só teve a sua vista marcada pela luz que vem do céu. E quando essa luz chega, tudo que estava nas trevas se torna manifesto. E há uma coisa que acontece entre Jesus e Saulo que ninguém vê. Ninguém vê. O extraordinário está acontecendo nesse entre. Esse entre é algo poderoso. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Nós vimos uma mulher, nós vimos um homem, uma pessoa íntima de Jesus, porque não era a primeira vez que Maria vê Jesus, e uma pessoa distante de Jesus. Mas existia um entre, existia uma plateia, mas existe uma ação que os dois fizeram. Quando a Bíblia fala esses dois relatos, tem uma coisa muito interessante aqui. É que eles fazem isso. Sabe como é que é o nome disso na Bíblia? Proscrinetai. Sabe o que significa proscrinetai? Cara na terra. Significa adoração. Quando tem um entre, eu não saio daqui mais o mesmo. Quando eu me encontro com o Senhor, esse entre Jesus e eu, é algo que muitas pessoas estão vendo, mas ninguém sabe o que está acontecendo aqui. Por quê? Porque eu me reduzo, eu me humilho na presença de Deus, porque eu sei quem eu sou, Jesus sabe quem eu sou, e por mais que a plateia diga alguma coisa, esse entre aqui silencia toda a plateia, porque aqui a única voz que existe é a voz do meu Senhor, do meu amado, do amado da minha alma. É o extraordinário acontecendo. Meu corpo, minha alma, minhas intenções, minhas questões, meus questionamentos, as minhas perguntas, tudo se cala, porque eu estou em adoração. Existe um entre do extraordinário e o Espírito Santo começa a mover, porque quando nós levantamos da adoração, quando nós nos levantamos deste encontro íntimo, do entre eu e Jesus, deste entre, não existe outra coisa que me faça subir deste lugar da mesma forma. Se você diz que tem um encontro com o Senhor, íntimo de um entre, e sai fazendo as mesmas coisas e agindo da mesma forma, não existiu esse entre. Para existir esse entre, você se levanta e fala: tudo bem, Jesus, vem comigo, porque esse extraordinário tem que me levar a fazer todas as coisas que o Senhor tem me dito. Porque diante da adoração, diante da entrega, querido, nós não seremos mais os mesmos.
a gente precisa resolver a sair transformado pelo Espírito. Aleluia. Paulo sai dali e ele é o maior escritor do Novo Testamento depois desse encontro. A plateia se cala, os ofensores se calam, a igreja se transforma, ela vai adiante, porque Paulo se levanta não para pregar no meio dos judeus, mas para ir aos gentios, para ir enviar, para ir estabelecer a igreja. Ele começa a escrever. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Para. Eu quero que você pense. Há quanto tempo você não está nesse entre? Há quanto tempo você não cai para este lugar de encontro? Se você puder e quiser se colocar de pé, ou da melhor maneira que você sentir, a gente vai tirar um tempo de oração agora. Espírito Santo, nós estamos aqui e não existe um momento, Senhor, um momento que alguém se encontrou com Jesus que saiu do mesmo jeito. Pai, as pessoas trocaram a sua presença, o entre, por causa de público e plateia, por aquilo que os outros dizem. E não é sobre isso. É sobre eu e o Senhor. Nos ensina a quebrar as nossas pernas para entrarmos na adoração. O nosso orgulho nos coloca de pé, mas também nos distancia. A gente só tem um entre exclusivo se a gente chegar de joelhos. Nós não podemos ser altivos. Nós podemos entregar tudo e trazer todas as nossas questões, mas jamais de igual a igual. Que os meus irmãos tenham a experiência de se prostrar diante de si. Um entre que é sobrenatural, extraordinário. Senhor, nós estamos aqui nesse lugar. Esse entre, Jesus. Fiel, inseparável. Oh, Pai. Levanto minhas Que haja, Senhor, a tua presença e esse entre aqui agora. Que cada um dos meus irmãos que estejam aqui, Senhor, estás aqui, bem pertinho de mim. Eu estou aqui, tão perto de ti. nós não podemos ser os mesmos. Levanto minhas mãos Oh, e te adoro, Senhor. Eu estou aqui, tão perto de ti, pois não há igual, não há, pois não há outro igual a ti, não há, pois não há. Não existe ninguém mais importante que o Senhor. Não existe ninguém mais importante que o meu amado. Não existe ninguém mais importante que o Senhor. Pois não há
Você pode aplaudir o nome do Senhor. Honra, adoração, exaltação ao nome do Senhor. Eu gosto de dizer que nós somos a igreja da segunda, porque a gente vai para fora. E é este entre que nos faz chegar no lugar que o Senhor quer. É este entre que nos faz dizer o que Jesus quer. É esse entre que faz a gente olhar os outros como Jesus olha. E isso é incrível. Nós vamos ter um churrasco hoje, né? Vai ser muito bom. Mas nós vamos dar a bênção apostólica, amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com toda Israel do Senhor, agora e para todo sempre. Amém? Deus abençoe. Igreja de segunda.